Maravilha! Retornando aí da nossa quarta aula, terceira parte da quarta aula, nós estávamos falando acerca de formas e expressões para você louvar ao Senhor, ou seja, demonstrações físicas para você louvar ao Senhor, né? Então, ficando de pé é uma das formas, erguendo as mãos é outra forma, batendo palmas, outra forma, inclinando-se, ajoelhando-se, outra maneira, ou prostrando-se perante o Senhor, dançando. Além de dançar também, você pode louvá-lo com instrumentos de música, instrumentos musicais, ou em silêncio, ou até chorando ou rindo. São tudo maneiras, formas de se louvar ao Senhor, marchando, como nós estávamos falando antes do intervalo. E agora nós temos aí mais algumas formas com regozijo. Com regozijo, também no sentido de dando pulos de alegria, expressões de júbilo. No original significa barulhos, fazendo barulhos, pulos de alegria. Salmo 66, versos 1 e 2. Louvai ao Senhor com brados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dai glória ao seu louvor. Com brados de júbilo, pulos de alegria, barulhos, expressões de júbilo, isso é uma das maneiras de você poder louvar ao Senhor. Também o Salmo 95 vai falar sobre essa mesma maneira. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Outra tradução diz com brados de alta voz, brados em alta voz, né? E aí tem uma maneira interessante de expressão de louvor, com louvores que podem ser ouvidos, Salmos 98, verso 4 e 5, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Então, com louvores que podem ser ouvidos, ou ainda no original, em alta voz, soltando a voz, abrindo a boca, e dependendo de como abrimos a boca, o inimigo foge. O inimigo não consegue permanecer diante de um louvor ungido, diante de uma atitude de louvor e de adoração, porque quando você abre a boca para louvar e adorar ao Senhor, Satanás não consegue enxergar as nossas fraquezas e o temor que temos. Então, a importância de louvarmos ao Senhor. Salmo 47:1 nos diz para louvarmos ao Senhor com exclamações e gritos. Exclamações e gritos. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai com voz de triunfo. Voz de triunfo aqui no original, exclamações e gritos. Isaías capítulo 61, livro do profeta Isaías, capítulo 61, vamos direto para o versículo 3, nos diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Salmo 132:9, Salmo 132:9, vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Alegrem-se os seus santos. Com gritos de guerra, com celebração, com expressão de louvor, louvando e bendizendo a esse Deus tão tremendo, tão poderoso, tão santo, tão majestoso e que nos escolheu e nos separou e nos resgatou, nos comprando com o sangue de seu Filho Jesus. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 28. E todo Israel fez subir a arca do concerto com júbilo e com sonido de buzinas e com trombetas e com símbolos. Com trombetas, símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. Fazendo sonido com alaúdes e com harpas. Então, são expressões, formas de nós estarmos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, maneiras de nós estarmos nos expressando em louvor. Salmo 35, 27, Salmo 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido.
Então nós somos colocados em uma posição de vitória, mesmo quando aparentemente parece que você perdeu, mas você tem que ter vestes de louvor. Tira a veste de luto e coloca a veste de louvor, que vai trazer as vestes de vitória. Uma das maneiras de nós louvarmos ao Senhor também é com ofertas. É uma das maneiras, porque a oferta é onde você vai demonstrar o seu coração para Deus. A oferta é onde você vai demonstrar a Deus aonde está o seu coração. Então, quando você se desprende daquilo que você tem, na verdade, você está demonstrando a Deus que Ele é mais importante. Salmos 96, verso 8. Salmo 96, verso 8. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Então, uma das maneiras de você louvar ao Senhor é ofertando ao Senhor, dando daquilo que você ganha, do teu suor, você ofertar ao Senhor e demonstrar aí que o teu coração está no Senhor e que o Senhor é mais importante do que todo o seu ganho e que é Ele que te dá força para poder adquirir riquezas. Também podemos louvar ao Senhor com jejuns, com jejum, sacrifício agradável ao Senhor. Zacarias capítulo 8, verso 19, Zacarias 8, 19, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá, gozo e alegria, festividades solenes, amai, pois, a verdade e a paz. Amai, pois, a verdade e a paz. Lucas capítulo 2, versículo 37. Vamos ver aí o texto da profetisa Ana, que estava aguardando no templo Jesus para ser apresentado, Emanuel. Lucas 2:37 nos diz que e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Servindo a Deus em jejum, em oração, de noite e de dia. Então, uma das maneiras de você expressar o seu louvor, a sua gratidão ao Senhor, é consagrando ao Senhor um jejum. Existem algumas barreiras ao louvor congregacional. Por exemplo, o pecado. O pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Segundo lugar, não sabermos quem somos em Cristo Jesus. E aí, então, vivemos em condenação, em acusação. Então, é terrível quando Satanás vê que a pessoa dá ouvidos a essa condenação e a pessoa não tem a certeza do perdão de Deus, não tem a convicção da graça que nos lavou, nos purificou. Se formos esperar ser santos para poder louvar, não vamos louvar nunca. Então, algumas barreiras ao louvor congregacional: o pecado, a condenação, a acusação, o mundanismo, o conceito errado de Deus, a pobre imagem da obra de Deus hoje, o medo do homem, a insegurança, o orgulho, a rebelião, as tradições, não ver que o louvor nos prepara para ouvir a palavra de Deus, diabos e demônios que resistem ao louvor e a adoração transformada em tradição. Essas são algumas das barreiras do louvor congregacional. Por outro lado, nós podemos dizer que o resultado da adoração, quando você se coloca na posição de verdadeiro adorador, o Senhor lhe responde. Nós somos moldados à imagem e semelhança de Cristo Jesus e nós recebemos a paz do Senhor. Então vamos falar sobre o resultado da adoração nas Escrituras. O resultado da adoração nas Escrituras, João capítulo 9, versículo 31. João 9, 31 nos diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então, um verdadeiro adorador, com certeza o Senhor vai ouvir, vai dar ouvidos e vai responder ao seu clamor, à sua oração e vai aceitar aí essa posição de oferta ao altar de louvor e gratidão. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo.
Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, na verdade, o resultado de uma adoração, quando ela está alinhada à vontade de Deus, Deus se agrada, Deus recebe e Deus nos transforma. 2 Timóteo, capítulo 2, 20 a 22. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com coração puro, invocam a Deus. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz dos que, com coração puro, invocam a Deus. 1 João capítulo 3, verso 22, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à vista. Então nós temos que estar cumprindo a vontade do Senhor, temos que estar realmente de acordo com a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Nós fomos predestinados para sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós temos que ser moldados à imagem de Deus, à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Salmos 29, 11. Salmos 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Isaías capítulo 26, verso 3. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, quando você está adorando o Senhor, louvando o Senhor, pelas Escrituras, pela palavra de Deus, você vai sendo moldado à imagem e semelhança e vai ter o teu coração em paz. E na prática, na vida prática, com adoração e louvor, há avivamentos, há momentos de experiências com Deus, momentos de revelação, momentos de glória na presença do Deus Todo-Poderoso. Olha só que interessante o avivamento de Salomão. O avivamento de Salomão. Salomão, quando começou o seu chamado, seu ministério, seu reinado, ele era um homem temente a Deus, era um homem que pediu sabedoria, né? E olha só, segundo Crônicas, capítulo 7, o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. E louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor, e o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas de fronte deles, e todo Israel estava em pé. Então a gente observa aqui, Salomão ele continuou aquilo que Davi começou, restaurando a casa do Senhor, depois que ele se perdeu por causa das alianças erradas, porque se casou com inúmeras mulheres pagãs, que Deus tinha reprovado e falado para eles não se casarem com mulheres das tribos ao redor, e ele fez essas alianças e elas trouxeram os deuses pagãos, e aí então, na verdade, começou a se desviar, a se corromper, a se contaminar e se perder, né?
Segundo Crônicas, capítulo 8, verso 12 a 16. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico. E isso segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa das tendas, também conforme a ordem de Davi, seu pai, ordenou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque tal era o mandado de Davi, homem de Deus. E não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. E assim se aperfeiçoou a casa do Senhor. Então a gente vê aí um avivamento de Salomão, restaurando o culto, restaurando os turnos, restaurando a adoração. E uma das coisas que Salomão sempre exigia era que é tudo com muita excelência. Se é para Deus, tem que ser com muita excelência, magnificência, porque Ele é digno de honra, glória, poder, domínio e majestade. Vamos falar um pouquinho acerca do avivamento de Joás. Interessante que os avivamentos sempre, eles eram realizados através da restauração da palavra de Deus, e aí vinha a restauração do louvor e da adoração, né? Avivamento de Joás, segundo Crônicas, capítulo 23, a partir do versículo 12 a 21. Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo, que não corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. Todo o povo da terra estava alegre, tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre os exércitos e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos, da casa do rei, e ali a mataram. O pacto que Joiada fez. E Joiada fez aliança entre si e o povo do rei, e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou nos ofícios na casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrassem nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de 100 e os poderosos, e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Se você acha que Jezabel era ruim, é que você não conhece Atalia. Atalia era filha de Jezabel e fez o dobro de maldade, o dobro de malignidade do que Jezabel fez, né? Então, assim como Eliseu era a porção dobrada de Elias, Atalia era a porção dobrada de Jezabel. Atalia era a porção dobrada da malignidade, do mal, da ofensa ao povo de Deus e ao culto ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 29, vai falar do avivamento de Ezequias, o avivamento de Ezequias. 29, vamos direto para o versículo 30 e 31. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse:
Agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. A gente vai vendo os avivamentos acontecer. O que eram os avivamentos? Era reparar o templo, reparar a casa do Senhor e santificar. Fazer uma limpeza física, mas também uma limpeza espiritual, restaurando aí o sacerdócio e restaurando também aí a adoração, colocando aí verdadeiros adoradores para adorar ao Pai continuamente. Avivamento de Josias, o rei que começou aí a reinar muito cedo na sua vida, mas vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 35, versos 11 a 19. Capítulo 35, 11 a 19. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses, e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito e as ofertas sagradas, cozeram em panelas e em caldeiras e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, de Emã e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa com o que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou a Páscoa. Então a gente vê aí a restauração do templo, do serviço de culto, restaurando a santidade para justamente vir um avivamento, né? Então o avivamento era o quê? Alinhamento. O avivamento era o quê? O avivamento era justamente o povo ter sede de Deus, voltar e buscar ao Senhor. Podemos falar também sobre o avivamento de Zorobabel, que volta aí com as turmas para a reconstrução do templo, juntamente com Neemias nas reconstruções do muro, né? Então, o avivamento de Zorobabel é a restauração da terra, depois que eles saem do cativeiro babilônico e voltam para Jerusalém. Esdras, capítulo 3, verso 10 a 13. São postos os alicerces do templo. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e dos chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Então a gente vê aqui, primeiro, eles estavam 70 anos no cativeiro babilônico, eles estão voltando, já tem aquela emoção de voltar à pátria, aquela emoção de voltar à sua nação, uma coisa que eles não imaginavam acontecer em vida diante de tudo que estava acontecendo. E se não bastasse voltar,
o império que estava no poder ainda aceitou eles reconstruir o templo. Então, quando eles começaram a reconstruir, eles começaram a chorar, alegria com tristeza, se misturou tudo, mas não dava para discernir as vozes de alegria das vozes de choro por causa de um período de restauração. Essa restauração também aconteceu através de Neemias. Neemias, o reconstrutor, que a gente também pode chamar de um avivamento. Por quê? Porque reconstruiu Jerusalém, reconstruiu aí os muros da cidade, trazendo a honra da defesa, da segurança na cidade novamente. Então, Neemias capítulo 12, Neemias 12, do 22 em diante. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe inscritos como chefes das casas dos pais, Joiada e Jonã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Miel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulom, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josabaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. A dedicação dos muros. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazerem a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, cantos, saltérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina como dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, e as portas, e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita, sobre o muro da banda da porta do monturo. E após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá. E Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. E Esdras, o escriba, ia diante deles. Indo assim para a porta da fonte, e de fronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Ananel, e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Ananias iam com trombetas, como também Maacéias e Semaías, e Eleazar, e Uzi, Joanã, e Malquias, e Elão, e Ézer, e faziam-se ouvir os cantores, juntamente com Zesraías, o superintendente. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. O ministério do templo. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas das terras das cidades as porções designadas da lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali.
e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e cântico de louvores e ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava porções dos cantores e dos porteiros, a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Então a gente observa aqui a restauração da casa, do protocolo, da importância de se colocar ordens, né, escalas, turnos nos porteiros, nos chefes da música, nos chefes da tesouraria. É interessante a gente observar a descrição de cada detalhe. Eles demonstravam uma organização. E Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus realmente perfeito, excelso, sublime e merecedor de toda excelência. O que a gente consegue observar aqui nesses textos é que Deus se interessa pelos nossos louvores. Em segundo lugar, o louvor aplaca o vingador, o louvor aplaca o inimigo, né? O louvor pressupõe a derrota de Satanás e o louvor traz todo tipo de vitória, todo tipo de vitória. Salmo 87, verso 7. Salmo 87, 7. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. É dele que vem toda a fonte, é dele que vem toda energia, é dele que vem todo socorro, é dele que vem todas as coisas. Segundo Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14. Segundo Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14, Deus se move em nosso favor. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Que coisa linda, né? Deus se agradou do louvor e a nuvem, a Shekinah do Senhor invadiu a casa, de maneira que eles não podiam ter-se em pé, eles foram se prostrando, se dobrando diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 21 e 22, segundo Crônicas 20, 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante deles dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Esse é o poder do louvor, o poder do nosso Deus. À medida que o povo se posicionou em louvar, em adorar, em servir ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e todos foram desbaratados. Agora nós podemos ver também o Salmo 95. O salmista convida a louvar e a celebrar ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Então o salmista convida: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. O louvor glorifica Deus. Deus se faz presente no meio dos louvores. O louvor faz o inimigo bater em retirada, faz o inimigo se retirar. Salmo capítulo 9, de 1 a 4. Salmo 9, de 1 a 4. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Observamos aí justamente essa posição de saltar de prazer na presença do Senhor, diante do louvor, né? Liberando a sua alma e vivendo aí o que Deus tem de melhor para você. Vamos lá para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então a importância de nós nos santificarmos, a importância de nós sabermos como nos portar diante da presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Tiago capítulo 1, verso 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. É muito importante nós entendermos que, para prestarmos ao Senhor um louvor que o agrade, para prestarmos ao Senhor um louvor em que Ele receba, porque muitas pessoas estão preocupadas em se apresentar para os homens. Muitas pessoas estão preocupadas em dizer, mas o que vão pensar, o que vão falar? Muitas pessoas estão com a motivação errada e primeiro precisa corrigir a motivação de coração. De nada adianta fazer uma coisa com excelência se a motivação de coração é se aparecer, é se apresentar, é aplausos, é glamour, né? De nada adianta. Deus não divide sua glória com ninguém. Então, quando a pessoa vai prestar um canto ao Senhor, um louvor, uma adoração ao Senhor, ela tem que sondar a motivação de coração. Tem que fazer o melhor, sim, mas fazer o melhor porque é para Deus. Não pelo que os homens vão dizer, pelo que as pessoas vão falar ou deixar de falar, e muito menos como competitividade. Infelizmente, nós temos visto aí nos dias de hoje muitas pessoas louvando por competição, muitas pessoas não entendem que tem que criar um ambiente de adoração, de louvor e conduzir a pessoa ao Santo dos Santos. Muitas pessoas não sabem chegar ao Santo dos Santos, vão conduzir quem? Né? Uma pessoa que não sabe chegar até o Santo dos Santos não vai conseguir conduzir ninguém ao Santo dos Santos. Da mesma forma que há uma preocupação muito grande de muitos ministros de louvor que querem se apresentar. Então, como ele quer se apresentar, ele não está preocupado se o povo canta ou não canta, ele não está preocupado se o povo conhece ou não conhece aquela canção. E isso é um grande erro, porque o louvor congregacional é para levar o povo ao Santo dos Santos, é para levar as pessoas à adoração. Muitas vezes viemos de um dia agitado, corrido, um dia aí de estresse, de problemas, de dificuldade, de trânsito e tantas coisas. E quando chegamos ao culto, estamos ainda nessa agitação. Então o ministro de louvor, ele tem que aquietar, acalmar a alma do público para que eles possam preparar ao Senhor um culto agradável e entregar ao Senhor uma oferta de adoração, uma oferta de gratidão e uma oferta de louvor. Então a responsabilidade do ministro de louvor é muito grande. E por outro lado, isso só vai acontecer se houver uma vida de santidade, uma vida separada para Deus, renunciando todo pecado, renunciando aí todas as obras das trevas e principalmente entendendo que você que é ministro de louvor, músico, levita, tem a obrigação de ter uma vida diferente, ser separado. Você não pode
ficar aí se alegrando com as coisas do mundo, você não pode ficar aí ouvindo, curtindo músicas do mundo, porque na verdade isso vai para a tua cabeça, para o teu coração, e aí você na verdade não discerne direito quando tem que apresentar-se ao Senhor. Que você possa ter essa consciência da tamanha responsabilidade que é louvar a Deus e louvá-lo com temor e tremor, para que ele se agrade do teu louvor e ele receba o seu louvor. Se quisermos um avivamento, o avivamento tem que começar dentro de nós. Se quisermos uma mudança, a mudança tem que começar dentro do nosso interior. É impossível querermos uma mudança se continuamos fazendo tudo do mesmo jeito que sempre temos feito. Quem quer mudança, começa mudando. Quem quer mudança, dá o primeiro passo para ela. Te agradeço aí para você estar conosco nessas 4 aulas. Que Deus te abençoe poderosamente e amanhã encerramos essa matéria, mais uma matéria da Rede de Ensino Instituto Jáfia, curso livre de Teologia. Vamos orar. Pai de amor e Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque a Tua palavra nos guia a toda verdade. Te agradecemos porque através da Tua palavra o Senhor nos ensina a Sua exigência e, Pai, santifica-nos na verdade, leva-nos ao centro da Tua vontade. Guarda os Teus filhos, manifesta a Tua glória, o Teu poder, dá-nos sabedoria e direção. Fala a cada vida e a cada coração e que realmente possamos colocar em prática, fazendo a Ti um louvor em espírito e em verdade, que o Senhor receba e ache em nós verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que você viva uma nova experiência de louvor, uma nova experiência de adoração e não desanima não, persevera. Se você tem alguma prova pendente, coloque suas provas em dia, aproveite esse tempo de quarentena, crie uma disciplina e faça suas provas, ouça as aulas quantas vezes você quiser e em nome de Jesus conclua o teu curso com excelência para a honra e glória do Senhor. Valeu demais, até amanhã.